São 19 horas, né? Horário de Brasília. Boa noite, né? Para quem assistir ao vivo, para quem assistir depois, né? O nosso tema é sobre a prova de proficiência, né? Discursiva. Olá, Robson, né? Hoje nós vamos falar então sobre a prova discursiva, a prova de proficiência. Então eu dou boa noite aí para quem está entrando. Eu sempre né, começo no horário. Não sei se você me conhece, né? Eu sempre faço as minhas aulas ao vivo, a aula, seja live, sempre ao vivo aqui, tá? Vão conversando comigo aqui, é sempre interativo. Olá, Ana, tudo jóia? Aqui tem legal para vocês aí. Olá, então vão conversando aí comigo. Mas vamos lá, né? O que seria, né? O que é a ideia aqui da gente fazer essa live sobre a prova discursiva? Porque às vezes a gente tem a dúvida, né? Como é que seria isso? Então, uma coisa é entender o que é a prova discursiva pura, porque a gente tem a prova mista, a gente tem prova tradução e tem a prova discursiva pura. A prova discursiva pura é aquela que você vai ter, né, o texto em inglês e você vai ter as questões em português. Ou seja, você vai ter questões para dissertar, né, para escrever. Então, isso é uma prova discursiva. Então, algumas universidades, aí vocês podem me falar de vocês, elas vão pedir esse tipo de prova e é isso que a gente vai comentar aqui. Então, como é que é o formato? Então, você pode ter textos, um texto longo e 5 questões abertas, não sei de vocês se são mais ou menos assim, mas você tem assim, às vezes ela é um pouco menorzinha, né? Porque mudou um pouquinho da presencial. O presencial tinha textos bem mais longos, mas essa história agora das provas online, de você ter que subir e descer, os textos não estão sendo tão longos assim. Mas de qualquer forma, né, dependendo da plataforma, a gente vai falar da plataforma, ela pode ser um texto longo. E aí vai estar lá a questão em português. Texto em inglês, questão em português. Existe um padrão assim de em torno de umas 5, né, 5 questões aí, né, em português, tá? Então, uma coisa importante da gente pensar na prova discursiva é que muitas delas, né, permite um dicionário. Então, eu trouxe até dicionário para mostrar aqui para vocês que se na prova de vocês, aí vocês me falam, permitirem um dicionário, já adquire, né, se você não tiver, adquire. Eu gosto muito deste, que é o da Longman. Depois eu coloco um outro story aqui, colocando as indicações, ou quando a live passar ali por rios, ali para a publicação, a gente coloca ali embaixo também. Eu gosto muito desse, ó, dicionário escolar, inglês, português, inglês. Mas se você, vamos supor que você já tenha um dicionário, que seja nesse formato, ele é bacana também, tá? O único dicionário que eu acho que é ruim para fazer prova é aqueles de bolso. Eu costumo brincar assim, deixa na bolsa, porque não serve de nada, né? Não adianta nada. Então, esse aqui é um bom dicionário. Ele tem uma boa organização, é da editora Longman, então ele vale a pena, sabe? Ele tem, vamos dizer assim, a organização do dicionário, ele é bem bacana. Tem da Oxford, esse aqui é para avançado. Se você for avançado, pode usá-lo, mas tem exatamente esse da Oxford, nesse formato de inglês, português, inglês. Se você tem ele, é um excelente dicionário também para provas. Mas é muito importante isso. Olha lá no seu edital. O edital, ele fala assim, é permitido o uso do dicionário. Já adquire, tá? Se você quiser trocar uma ideia, Juliana, eu tenho esse dicionário. Tira uma foto, manda para mim, manda lá no direct. Eu dou uma olhada, ver se eu conheço. Eu posso usar esse, o que você acha desse dicionário? Então você me manda. Você não tem que comprar um dicionário, tá? Então, prova discursiva com dicionário, adquira logo de cara para você treinar. E aí, gente, quando vocês estiverem treinando, né, a gente vai fazer um exercício hoje, treinando, é assim, esquece o Google,
tá? Esquece o Google, que você vai ter que manusear. E eu falo que a gente esqueceu como é que manuseia dicionário, né? Essa facilidade de ter tudo online, a gente... eu quero uma palavra, eu vou lá no Google Tradutor, eu vou no dicionário... A gente esqueceu. E na hora que vai fazer uma prova, mesmo que ela seja online, você tem que folhear. Parece que é uma besteira, mas se você não tá... Você tá tão desacostumado, tá tão enferrujado que até mexer nessas coisas, né? Que já não são antigas, mas são usuais ainda. A gente fica desacostumado, tá? Então... mexa nos dicionários, esqueça o Google toda vez que você estiver treinando uma prova discursiva, tá? Então eu vou dar esse aqui, ó. Então um é o da editora Longman, tá aqui, a editora Oxford. Eu vou colocar num próximo story, eu coloco para vocês. Então vamos pensar aqui, tá? A não ser que sua prova, você fala assim, olha, Juliana, a minha prova está sendo presencial, porque a maioria agora, desde a pandemia, não voltou à prova presencial. Na UFMG, eu estou aqui em Belo Horizonte, na UFMG, eu sei que eles oferecem uma prova presencial durante o ano, as outras são online, tá? Então vamos pensar na nossa prova online discursiva, como é que é o negócio aí, como é que funciona. A primeira coisa, eu até coloquei aqui na minha colinha, que é a plataforma. Então, vocês podem me contar um pouquinho também, quem já fez alguma edição, como é que foi a plataforma. Mas as plataformas que eu tenho conhecimento Moodle. Não sei se vocês conhecem o Moodle. Inclusive, eles fazem Moodle com interação de uma pessoa estando ali supervisionando vocês também. Então, lembre-se dos equipamentos. A gente pode, inclusive, se vocês quiserem, depois vocês me falam, a gente pode fazer uma live só da prova online, tá? Que eu vou falar só geral. Então tá, a plataforma, então nós temos o Moodle. E eu tenho visto também eles usarem o Google Form. Não sei se vocês já viram ou se já fizeram alguma prova discursiva Google Form, porque o Google Form ele vai colocar o texto aqui, naquelas opções embaixo, você vai ter ali a questão, né? E aí aquela história, né, gente? Rola para cima, rola para baixo. Isso, eu falo assim, para nós estamos acostumados ali com o papel, isso é desconfortável. Então a gente tem que realmente treinar isso para não ficar tão estranho, não perder tanto tempo com esse formato de ficar rolando tela, tá? Uma coisa interessante também de colocar aqui, por exemplo, então nós temos a plataforma que vai ser feita e a interface. Como é que é a interface? Algumas plataformas, na hora que vocês estiverem fazendo, eles vão colocar assim, sugestão de 5 linhas, sugestão 3 linhas. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, eu falo muito com os meus alunos aqui no curso. Por que vocês acham que tem aquele número de linhas, né? Quando a prova era presencial, tinha lá tantas linhas, ou então eles colocavam as linhas. A dica para vocês a linha é uma direção do tamanho da sua resposta. Então, se tem 5 linhas, você escreve 2, tem um problema na sua resposta, né? Se tem, por exemplo, 2 linhas, você quer falar vide a página, esquece. Ali é uma resposta objetiva. Você tem ali. O que aconteceu com as provas online? A prova online é digitada, então não é a mesma coisa da você escrever. Então, alguns colocam assim, por exemplo, sugestão de tantas linhas. O Senex UFMG ele costuma colocar assim, sugestão de 5 linhas, 4 linhas. Outros colocam contagem de palavras. Eu até fiz aqui um levantamento aqui, ó, por exemplo, se eles colocarem assim, contagem de palavras, por exemplo, 100 palavras, você tem que uma resposta com no mínimo 100 palavras. Só para vocês terem uma ideia, 100 palavras dá mais ou menos umas 7 linhas digitadas. Porque a gente fica pensando assim, tá, 100 palavras digitando num Word ou numa plataforma, isso é o quê, né? Afinal de contas. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos uns 100 palavras. Se colocar, por exemplo, assim, caractere sem espaço, né? Tipo assim, 500. Então, 500 já dá mais ou menos umas 6 linhas, se for sem espaço, né? Ele vai contar os caracteres sem espaço, então dá mais ou menos umas 6 linhas, dá 87 palavras. Então, vamos pensar assim, isso aí é para quê? É só para dar uma dimensão do tamanho da sua questão, né? Isso aí, eu dei 2 exemplos aqui só para vocês terem uma média, né? Mas eu acho que o mais comum é eles colocarem, talvez, né? Vocês podem me falar mais do que eu,
é colocar a sugestão de linhas. E aí lembre-se, é uma sugestão. Mas não fique aí, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Não, se são 2 linhas, resposta objetiva. Se são 4 linhas, desenvolve mais um pouco. Mas preste atenção no enunciado, tá? Tempo de prova, você sabe que a prova online, ela já tem um cronômetrozinho, né? Então ela tem toda, pelo menos nas plataformas, já vi umas 3 plataformas online, eu mesmo já fiz prova em 2 para testar, então elas têm realmente um cronômetrozinho ali, você não precisa preocupar, mas olhe para você estar sempre atento ali quanto tempo de prova que você tem, tá? E uma coisa importante é a folha de rascunho. É importante você olhar no seu edital. No seu edital, assim, permite folha de rascunho? Se permite folha de rascunho, use, né? Use a seu favor. Normalmente permite, então isso é importante ali, você usá-lo. A gente pode até falar um pouco mais da folha de rascunho, mas teve um edital. Não sei se tem alguém que está aqui ao vivo que fez a Unespar. A Unespar é uma prova do Paraná. A prova do Paraná, no edital, ela não falava que podia, né, a folha de rascunho, mas ela permitiu na hora. Então eu falo com a pessoa assim, olha, se no edital não tiver, leva. Né? E aí, se tiver uma pessoa, normalmente tem, dá uma olhada, vê se tá ok. Fala, posso usar a folha de rascunho? Pode. Se não pode, você vai ter que deixar de lado. Tá? Mas o edital normalmente fala. A UFMG permite, a Unespar permite também, tem umas outras que permitem, e principalmente se você puder, né, ali, tiver que escrever, né? Mas é bom conferir, porque às vezes outras falam assim, não, você vai ter que digitar na tela, então aí não tem rascunho, aí é uma outra história. Mas como eu falei, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma live só falando sobre prova online, tá? Me conta um pouquinho de vocês aí, alguém vai fazer qual prova? Deixa eu aproveitar e fazer uns aceninhos aqui, ó. Qual que é a prova de vocês? Tem alguém aí que vai fazer essa do Senex, da UFMG? Sim, não. Coloquem aí. Se vocês ainda estão na dúvida, porque tem muita gente que fala assim, Juliana, eu pensei em fazer tal prova, ou então, na verdade, às vezes a gente está naquele momento de só olhar as universidades, ainda não estamos ainda no próximo passo, né, que é ver o formato da prova, mas vocês vão conversando comigo aí à medida que vocês fizerem o seu planejamento, tá? Bom, deixa eu pegar um exemplo assim, ó, vou colocar aqui, né, como nós estamos fazendo isso aqui, impresso, mas a gente tem que treinar online, né? Então imagine que é uma coisa assim, ó, um texto, e essa aqui tinha linha na época, né? Agora não tem mais a linha, vai ter a questão, você X linha aqui no caso, olha, por exemplo, essa daqui era uma questão que poderia ser 2 linhas, aqui se fosse uma linha digitada. Isso aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, umas 6 linhas, então quer dizer, mais desenvolvida. Então pensa que é mais ou menos assim o formato, né, de uma prova discursiva, só que tem a questão de rolar. Então eu coloquei aqui, por exemplo, vamos pensar da gente respondendo, eu coloquei até aí, como é que eu vou responder uma questão discursiva, né? Alguns pontos que eu gosto de sempre chamar a atenção. A primeira delas é sempre enunciado, né? Eu falo que às vezes o mais difícil não é nem responder, é ler a questão. Eu falo assim, presta atenção, criatura, que olha lá. Eu falo a dificuldade da gente fazer online é que nós não temos o nosso, né, lápis mais, né? Eu fico torcendo para eles colocarem um pincel de texto. Eu já vi que algumas plataformas estão permitindo até um bloco de notas, mas ainda não chegou, nem que seja tipo do Word, que a gente fazer alguma coisinha que ajudaria a gente circulava, fazia aquela coisa toda antes, de hoje a gente não tá, né, fazendo mais, né? Então preste muita atenção em comando. E o comando, quando eu falo do enunciado, é assim, se pediu cite, gente, cita. Se pediu explique, desenvolva. Se pediu exemplo
ou por que, desenvolva, por que, sabe assim? Então, às vezes a pessoa não presta atenção no comando, o que está pedindo? Isso é o mais importante, tá? Eu já comentei alguma história aí para trás que a maioria das provas são de compreensão de texto, então ela é muito mais raro você cair uma questão mais puxada que é de interpretação, porque a interpretação é um passinho a mais, mas se é citar, igual eu falei, preste atenção, compreensão de texto vai lá no enunciado, compreensão de texto quer dizer, tá, tem que estar no texto, você acha ali, né? E é isso que você tem que seguir e responder o que está pedindo, né? Questão discursiva, uma coisa que eu coloquei aqui, quem vai corrigir é alguém, né? Então, é a pessoa que vai pegar ali, talvez com uma folha de resposta e corrigir para ver se só a resposta está batendo ali. Não é o computador, como nas provas de múltipla escolha, que tem ali A, B, C, não. Então, eu sempre falo isso com os meus alunos. Seja o mais claro possível. Você não está ali para defender por que você escreveu isso ou aquilo. Então, coloque assim com clareza, com tranquilidade. Falei, ó, o que você está querendo? Porque muita gente não está sabendo se expressar e você não tem como defender seu ponto de vista, tá? Coesão e coerência. Aí, eu sempre falo, eu vejo um grande problema que as pessoas falam assim, não, mas eu vou fazer uma tradução, vou pegar aquele lá e vou traduzir. Cuidado, porque até para fazer tradução, você tem que ter uma coerência quando você passa para outra língua. Ó, não é simplesmente pegar e passar, fazer assim. Então eu falo com você o seguinte, quando você está mudando de uma língua para outra, e você fala assim, ixi, esse troço tá esquisito. Quando você percebe que tá esquisito, tá esquisito, pode saber. Tá esquisito. Se você já tá achando, imagine o outro lendo a sua resposta. Tá muito esquisito. Então, seja coerente com a nossa língua portuguesa. Cuidado nessas passagens do inglês para o português, né? Como é que seja coeso também. O que é coeso? As coisas têm que encaixar, não pode faltar um buraco, tá? E aí a gente esbarra no vocabulário e gramática, né? A parte gramatical não muda tempo verbal que você transmite ideias diferentes. Eu sempre falo isso, mantém. É presente, leia como presente, é passado, leia como passado, tá? Se você muda tempo verbal, você muda toda a história, você muda seu entendimento, você muda a sua resposta. Então, muito cuidado. E vocabulário, quanto mais vocabulário, melhor, porque às vezes um dicionário desse ele é bom, mas ele não vai ter todo o vocabulário que você precisa. Então, quanto mais, melhor, tá? Foco e objetividade, eu falo assim, fica lá enchendo de linguiça, viajando na maionese. Não, foca, pediu isso, responde isso e é aquilo que importa. E claro, prova discursiva, como nas provas de múltipla escolha, muito cuidado com o tempo. Divida seu tempo ali, de modo que senão você fica ali um tempão em uma questão, e você tem mais 4 ainda. Tem um texto para ler de novo, e a gente esquece, né? Ainda mais em outra língua. Então, muito cuidado nessa distribuição de tempo aí também, tá? Bom, eu coloquei aqui esse exemplo, né, de uma prova discursiva aqui na UFMG. Por exemplo, eles têm, né, provas da área de exatas, da área de humanas, da área de biológicas separado. Se você, por acaso, falou assim, olha, Juliana, outro dia uma pessoa falou comigo assim, olha, Juliana, eu sou da área da saúde, eu vou fazer aqui na UFRJ, e aqui na UFRJ é uma prova do tipo que você está falando, eu preciso de textos da área de saúde. Então, a gente tem que fazer isso, trabalhar, a gente tem como fazer aqui no curso, né, trabalhar textos da área de saúde, questões da área de saúde, texto de exata, questão exata, ou misturar, né? Então, faça sempre isso. Eu queria deixar aqui, né, se alguém quiser colocar alguma coisa aqui para mim, algum comentário, alguma pergunta, né? Porque eu queria deixar um exercício para vocês, né? Como isso é uma live, não tem como eu te mandar aqui e falar assim, olha, quer fazer? Eu vou fazer o seguinte, quem estiver interessado em treinar, porque o que acontece com os treinos de prova discursiva? O grande problema é que a gente não tem ninguém para ler a resposta da gente, né? Eu falo isso, a gente lê, aqui no curso a gente sempre lê, para você melhorar a sua escrita, para você saber, porque senão você fala,
Ah, e daí? Será que eu tô fazendo, né, dentro do de acordo? Então eu vou deixar esse exercício para você se você quiser. O que é o exercício? Eu te passo esse PDF. Como é que você vai ter esse PDF? Um texto com 2 questões. Te passo esse PDF, você me manda pelo WhatsApp. O WhatsApp você acha aqui no... Eu prefiro o WhatsApp do que o direct, sabe? Porque eu consigo abrir pelo WhatsApp web, te mandar e ler o seu também. É melhor do que o direct. Então aqui no link na bio você tem meu WhatsApp, clica lá, você vai direto para, né, vai direto pro meu WhatsApp. Se quiser anotar, ele é também aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, é 31 98 697 8579. Então você me pede, fala assim, Juliana, eu queria fazer aquele exercício que você falou. E eu vou te mandar ele em PDF. Você vai treinar na tela, não pode imprimir, você vai treinar na tela, vai digitar a resposta e mandar para mim. E aí, com a resposta de vocês, eu vou gravar uma aula ao vivo de correção dessas 2 questões para vocês verem, né, como é que seria uma correção de uma prova discursiva. Ok? Se tiverem mais dúvidas, algum comentário, coloque aqui nos comentários aqui embaixo e depois vocês vão conversando mais comigo, tá? Prazer tê-los todos aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Então é isso, né? E a gente vai fazendo lives aí nas próximas semanas, trazendo coisas interessantes para vocês. Aceito sugestões. Você poderia falar sobre isso? Me manda lá no direct aquilo que você gostaria que eu falasse. Ou da sua prova específica, ou de algum formato de prova, ou outra questão que você queira que eu trabalhe aqui com vocês. Tá certo? Um beijo para vocês. Até a próxima live.